Hoje a gente vai dar seguimento ao estudo que a gente tem feito, a série que nós temos ministrado, que tem o nome Fundamentos da Fé, onde hoje é a quinta noite que nós estamos falando sobre esse assunto. Já há 4 domingos atrás a gente começou a ministrar sobre isso, para que pudesse tirar algumas dúvidas com relação a coisas que são fundamentos para a vida cristã, para a fé cristã. Às vezes a gente aprendeu, às vezes a gente aprendeu errado, às vezes a gente nem aprendeu, a gente nem sabia. E são coisas que são hiper importantes para que a gente possa crescer e se fortalecer no Senhor. Então nós já viemos falando de vários assuntos. O assunto passado a gente falou sobre a igreja, o que é a igreja. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Amém? E eu sei que talvez você tenha dúvida também com relação ao Espírito Santo. E a minha oração, desde o momento em que fui preparar essa palavra para que a gente pudesse ser ministrado com esse assunto, é para que nenhuma dúvida pare no seu coração. Porque toda dúvida, ela traz incertezas. E toda dúvida, ela impede a ação do Espírito Santo na sua vida. A intenção dessa noite, eu creio em Deus, que é para que toda dúvida possa ser sanada e que você possa, assim, permitir a ação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Porque Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. E a ação de Deus na nossa vida, no presente, é através do Espírito Santo. A gente precisa buscar ter intimidade com Ele, a gente precisa conhecer a Ele. E é isso que nós vamos estar fazendo nessa noite. Então a expectativa do meu coração e o que eu tenho pedido em Deus, e eu sei que o Senhor está nisso, é que você possa sair daqui sem nenhuma dúvida. E mais do que isso, você possa sair cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então eu quero começar aqui tirando algumas dúvidas que talvez você já traz no seu coração, mas que possa já no início já ser sanado. Primeiro, o Espírito Santo, ele é Deus. Quando a gente vai falar da Trindade, e Deus é um Deus triuno, que significa que Ele se manifesta em 3 pessoas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente vai falar da Trindade e da manifestação de Deus nessas 3 pessoas, a gente sempre fala nessa ordem: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dá uma falsa impressão para a gente, e às vezes o inimigo até usa isso, como se aquele que estivesse em terceiro lugar na nossa colocação seja o menos importante. Não é, amém? Ele é Deus, Ele é da mesma forma Deus, Ele é 100% Deus na manifestação dEle aqui no meio de nós. Ele é 100% Deus, o Deus Pai, Ele é 100% Deus, Deus Filho. Então o Espírito Santo, Ele é Deus, amém? E Ele se manifesta, Ele está presente desde o início. Quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Gênesis, a gente já vê a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo no livro de Gênesis, até mesmo na criação. Se você abrir, não precisa abrir que eu vou ler, mas em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus foi fazer o homem, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não era um Deus Pai que estava sozinho criando o homem. Era Deus se manifestando nas 3 pessoas, podendo ali participar da criação. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já no comecinho da nossa Bíblia, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor deixou descrito para a gente. No início da criação do homem, Deus já estava se manifestando nas 3 pessoas. E uma delas é o Espírito Santo. Ele é Deus. Quando a gente vai folheando a Bíblia e a gente vai entrando no Velho Testamento e indo em direção ao Novo Testamento, a gente vai ver vários momentos a manifestação do poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo. A gente vê na vida de Davi, a gente vê na vida de Sansão, a gente vê na vida de Salomão, vários personagens bíblicos que se destacaram
E o que fez com que eles se destacaram, onde maravilhas aconteceu através da vida deles, era a manifestação pontual do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Uma das pessoas que é mais fácil da gente entender isso, olhando para o Velho Testamento, é Sansão, que tinha um propósito na vida dele para que ele pudesse ser muito forte. E o propósito era que, através da vida dele, ele pudesse eliminar os filisteus, que eram inimigos de Deus. E ele foi dotado de muita força. Só que tinha 3 coisas que ele não poderia cometer para que o Espírito Santo não saísse dele. E ele fez com que as 3 coisas, ele permitiu que o diabo entrasse na mente dele, entrasse no seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso. E através disso, das atitudes que ele fez, quebrando alianças com o Senhor, fez com que a última coisa era cortar o seu cabelo. E quando ele cortou o cabelo, a força não estava no cabelo. Às vezes você foi ensinado que a força de Sansão estava no seu cabelo. Não era no cabelo. O cabelo era uma coisa que ele não poderia cortar, mas a força dele era o Espírito Santo que habitava nele. Quando cortou, quebrou a última coisa que ligava, a última aliança que ele tinha com Deus. E a Bíblia diz que o Espírito é retirado dele. E ele passa a não ter mais aquela força sobrenatural, e ele passa a ser um homem como qualquer um de nós. Porque a força, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo foi retirado dele por conta do pecado, da desobediência, da quebra de aliança com Deus. E a gente vê isso acontecendo em vários momentos no Antigo Testamento, manifestação do poder de Deus através de forma pontual, através do Espírito Santo. E quando a gente vai entrar no Novo Testamento, a gente vê a manifestação da pessoa do Espírito Santo acontecendo também na vida de Jesus. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz assim que aconteceu 3 coisas ali: a manifestação da Trindade, das 3 pessoas que formam Deus, foi manifesto no momento do batismo de Jesus, quando João estava pregando. Jesus chegou para ser batizado, daí João Batista não queria batizar ele, porque era um batismo de arrependimento que Jesus teria para se arrepender. João Batista, tomado pelo Espírito Santo, ele reconhece que aquela pessoa era Jesus, o Cristo, o Salvador. Mas mesmo assim Jesus disse que seria necessário que ele fosse batizado, para que ele pudesse validar aquele batismo. E quando ele está para ser batizado, há uma manifestação do Espírito Santo através de uma pomba. E que tem uma observação nesse texto que diz que a pomba pairou sobre ele. Era a simbologia do Espírito Santo que agora estava sobre Jesus. E uma voz que saiu do céu, do qual diz: esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo, ou de quem eu tenho alegria. Que era a presença do Deus, da pessoa de Deus Pai, no momento do batismo de Jesus. Então ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A pessoa de Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. E a partir daquele momento, Deus Filho, que se fez homem como a gente, que é Jesus, o Cristo, o Salvador, ele foi tomado pelo Espírito Santo. E foi exatamente nesse momento que ele começa a exercer seu ministério. Saindo dali, ele já foi para o deserto, depois do deserto de ser tentado e resistindo à tentação, tomado pelo Espírito Santo, ele começa o seu ministério. De 3 anos de muitos milagres e maravilhas e sinais, de muita manifestação de poder sobre a vida dele, porque agora era o Espírito Santo em Deus Filho. E hoje a gente está aqui vivendo num momento de grande privilégio, porque a pessoa desse Deus Filho, que é Deus Espírito, que é Deus, ele habita dentro de nós. Amém? A força daquilo que nós lemos na palavra de Deus, e que muitos personagens bíblicos que você conhece, que se a história deles estão narrados aqui porque alguma coisa eles fizeram de forma sobrenatural, e você conhece isso, é porque há a manifestação do Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo habita em você, habita em mim.
Amém? Por isso, em nome de Jesus. Então Ele é Deus. Ele é Deus. Tem um texto que está em Atos capítulo 5. Se você quiser abrir, amém. Se não, fica tranquilo, preste atenção. Em Atos capítulo 5, ele conta uma situação que aconteceu com Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e tomaram por decisão dizer para os apóstolos que eles venderam a propriedade, todo o dinheiro da propriedade eles estavam entregando para eles. Mas na verdade eles não entregaram toda a propriedade, eles entregaram metade das propriedades. Então eles mentiram. Eles disseram que haviam entregue tudo, mas não haviam entregue tudo. E nesse momento eles são exortados, principalmente por Pedro. Daí Pedro diz assim, quando foi falar com ele, Pedro disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então ele está dizendo, ó, o que você está falando de mentira, você está mentindo para o Espírito Santo. Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Daí ele continua: e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Então ele usa aqui dois momentos. O primeiro ele fala que está mentindo ao Espírito Santo, e o segundo momento, na segunda parte do versículo, ele está falando que ele mentiu a Deus. Para quem que ele mentiu? Ele mentiu para o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Amém? Então aqui está mais que comprovado, e a gente poderia pegar outros textos que comprova exatamente isso, que o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Segunda coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tem gente que crê que o Espírito Santo é uma força, é um fogo, é uma manifestação de poder. Não significa que não exista manifestação de poder no Espírito Santo, existe. E tudo aquilo que nós falamos até agora, de sinais que aconteceram, inclusive com Jesus, era por conta da manifestação do Espírito Santo sobre Jesus e sobre todos esses personagens bíblicos que se destacaram. Mas não significa, porque existe essa manifestação, que nós poderíamos se resumir o Espírito Santo numa força. Ele não é simplesmente uma força, porque uma força você não se relaciona com ela. Se fosse simplesmente uma força, não tem como você, ser humano, se relacionar com Deus e Espírito Santo se ele fosse simplesmente uma força. Ele é uma pessoa. E eu fui levantar o que significa ser uma pessoa. O que a pessoa, o que precisa ter de atributo para que a gente possa chegar na conclusão que ela é uma pessoa. E tem três coisas que precisa. Então, primeiro, precisa ter uma inteligência. Se não tem capacidade de inteligência, não é uma pessoa. Então ele precisa ter uma inteligência. Ele precisa ter emoções para ser uma pessoa. E o terceiro, ele precisa ter uma vontade. Então a inteligência, emoção e vontade. E quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, a gente vê que esses três atributos existem, porque ele é uma pessoa. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, ele descreve ali a inteligência do Espírito Santo. Ele diz assim, ó: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então ele conhece, ele tem conhecimento, ele tem inteligência, ele tem sabedoria. Em Romanos capítulo 8, 27 diz assim: e aquele que sonda os corações e sabe qual que é a mente do Espírito, porque intercede por todos, pelos santos, de acordo com a vontade de Deus.
Então ele existe, ele sabe, ele conhece, ele sabe o que você está pensando, ele tem inteligência, ele é uma pessoa. A segunda coisa é emoção. Em Romanos capítulo 15, verso 30, em Efésios capítulo 4, verso 30, são dois textos que revelam que nosso Deus Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, ele tem emoção. Em Romanos 8, 28, em Efésios 4, 30, ele diz assim, ó: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, se há possibilidade de você entristecer ele, significa que ele traz consigo também emoção. Então ele é inteligente, ele tem sabedoria, ele tem emoção. E o terceiro, ele tem vontade. Em Atos capítulo 16, verso 7, o Espírito Santo não permitiu que o apóstolo Paulo se dirigisse até Bitínia. E o texto diz assim, ó: chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 7. Então aqui houve a vontade soberana de Deus através do Espírito Santo dizendo: não vá para lá. Então a gente vê na pessoa do Espírito Santo todo o atributo. Então ele não é simplesmente uma força, ele é uma pessoa. Talvez você ouvindo isso, você pode falar assim: nossa, mas qual a diferença de eu entender o Espírito Santo como uma força ou eu entender o Espírito Santo como uma pessoa? Tem muita diferença. Porque se ele é uma pessoa, você precisa se relacionar na intimidade com ele. Se fosse simplesmente uma força que às vezes se manifesta através da sua vida diante de uma decisão que você tomou em Cristo Jesus, então você não precisaria se relacionar com ele em nada. Mas porque ele é uma pessoa, você tem que se relacionar com o Espírito Santo, que a partir de agora, a partir do Novo Testamento, ele habita em você. Amém? Então ele é uma pessoa, ele não é simplesmente uma energia. A energia, a força, é a manifestação da pessoa do Espírito Santo em nós. Então quando algo acontece de forma sobrenatural, essa força que nós sentimos e que nos ajuda muito para que nós possamos continuar na nossa caminhada, na nossa jornada até a salvação, no caminho estreito que diz a palavra de Deus e que nos garante que dá para a gente viver nesse caminho estreito, é a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Então ele não é simplesmente uma força, mas ele é uma pessoa. Como que a gente tem a certeza que existe, que tem a evidência na nossa vida do Espírito Santo? Como é que eu sei que o Espírito Santo verdadeiramente ele habita em mim? Como é que eu sei que realmente eu posso me relacionar com a pessoa do Espírito Santo? Tem várias definições, mas eu queria deixar uma aqui, com certeza a mais importante. Tem muita gente que acha que a manifestação do poder do Espírito Santo através da sua vida revela que o Espírito Santo habita em você, através de dons espirituais. Mas a gente precisa lembrar que nem sempre a manifestação de dons espirituais e de sinais, ele vem de Deus. Porque às vezes a gente vê numa pessoa que ela existe alguma coisa acontecendo de forma excepcional, uma maravilha aconteceu através da vida dela, e não significa que isso aconteceu, que foi Deus que está nisso. Eu lembro que muito tempo atrás, eu já falei várias vezes aqui para a igreja, mas vale repetir, que eu estava tomando banho, Deus fala muito comigo no chuveiro, por isso que eu demoro para tomar banho, porque eu estou lá falando com Deus, é como se eu estivesse ali sem nada que pudesse me atrapalhar, e é onde que eu tenho as minhas maiores manifestação do poder de Deus sobre a minha vida, a maior revelação de Deus na minha vida, é quando eu estou tomando banho. E um dia Deus falou comigo de forma muito maravilhosa e muito profunda, que muitas coisas que aconteciam dentro da igreja, de manifestação de poder e de bênção, de milagres, resposta de oração atendida, muitas vezes não era Deus que estava dando,
O que estava acontecendo, na verdade, não era o diabo que estava entregando. Porque, na verdade, essa pessoa estava recebendo aquilo que ela queria, ela pegava aquilo e estava tudo certo, ela só queria aquilo, ela só queria a bênção, ela não queria viver o processo da bênção. E ela pegou aquilo e foi embora, nunca mais voltou. Então Deus não estava nisso. E se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que isso é real e é verdadeiro. Tem um texto que está em em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, ele diz assim, Mateus 7, 21, olha que Jesus diz: nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Profetizar é um dom do Espírito Santo. Olha só, então muitos estão dizendo que profetizou no seu nome. Daí ele continua dizendo: em seu nome não expulsaram demônios, em seu nome não fizeram muitos milagres, sinais e maravilhas. Então eu lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então eles vão chegar diante de Jesus dizendo que alguns sinais que coincidem com a manifestação do Espírito Santo estavam sobre a vida deles, como maravilhas, sinais, profetizaram, mas que na verdade não tinha nenhuma intimidade com Deus, nenhuma. Mas existe uma coisa que mostra e que revela que o Espírito Santo está em você e que você permitiu a ação do Espírito Santo na sua vida. Quando a gente vai falar sobre ele, a gente diz Espírito Santo. A segunda palavra é santo. O que ele produz em nós é a santidade. Você quer saber se uma pessoa ela está permitindo a ação do Espírito Santo na vida dela? É só ver a vida dela. Se ela está vivendo uma vida realmente santificada, buscando dizer não para o pecado, vivendo uma vida diferente, não é mais a mesma pessoa. Não é mais ela que governa a sua vida, mas agora é o Espírito Santo que governa a vida dela. E ela começa a ter ações e atitudes diferentes, porque agora existe a manifestação do poder de Deus na vida dela, e essa manifestação produz a santidade. Então ela não anda mais numa direção que estava vivendo, agora ela vive em uma outra direção, porque quem guia a vida dela é o Espírito Santo. A santidade que mostra para a gente. Em Gálatas, ele traz um texto bem grande, falando sobre o fruto do Espírito, e ali fala várias partes desse fruto, e ele diz, fruto do Espírito. Quando você vai ler na Bíblia fruto, pensa assim, que é o resultado. Quando troca a palavra fruto por resultado, para ficar mais fácil o seu entendimento. Então o resultado do Espírito Santo em mim produz algumas atitudes diferentes do que eu era no velho homem. A partir de agora que o Espírito Santo habita em mim, eu produzo um fruto, eu tenho um resultado diferente. E em Gálatas 5:19 a 23 ele retrata isso. Mas eu queria ficar só com um pedacinho que fala e nomeia os frutos, que está lá, Gálatas 5:19. Mas o fruto do Espírito é amor. Talvez não tinha amor, mas agora com o Espírito Santo habitando e se manifestando através da sua vida, você já olha para as pessoas com amor. É com amor diferente. Não é só dizer que ama, é se compadecer, é se colocar no lugar da pessoa. Daí você tem gozo, você tem alegria. É uma alegria, uma paz que o mundo não entende. Aonde talvez você está vivendo alguma dificuldade, você está passando por alguma luta, mas mesmo diante da luta e da dificuldade, você está em paz. Você está tranquilo. Porque você sabe quem governa a tua vida, que é Deus. Então você tem alegria. Significa que você vai estar todo o tempo alegre? Não, é uma vida feliz, pontuada por dificuldades. Mas você não permanece na dificuldade.
não é uma vida infeliz com alguns momentos de felicidade, porque é isso que o diabo escraviza as pessoas e entrega para as pessoas. A gente está vivendo no nosso país hoje um tempo de carnaval, e talvez o mundo lá fora está buscando expressar uma alegria, que ficou o ano inteiro planejando para poder estar na folia do carnaval. É uma vida totalmente longe da presença de Deus e infeliz, pontuada com uma mentira de uma falsa alegria. Esse é o diabo. Agora, aqueles que têm o Espírito Santo e produzem o fruto do Espírito, eles são felizes com alguns momentos de tristeza. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma tristeza que tem dia e hora para acabar. Se eu chegasse com essa palavra agora para a família do Juninho, que tiveram 2 lutos, 2 pessoas faleceram em praticamente 24 horas, e 2 tios. Se eu chegasse para a mãe do Juninho, que perdeu 2 irmãos, será que ela está vivendo a alegria agora? Não, ela está vivendo um momento de tristeza. Mas essa tristeza tem tempo para acabar, porque daqui a pouquinho ela vai voltar de novo. Porque a tristeza, ela tem hora para finalizar na vida daqueles que têm o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo sendo produzido dentro de você. Ele continua e ele diz, paz, tranquilidade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, todos esses pedacinhos do fruto do Espírito, aquele que realmente tem o Espírito Santo dentro de você, e você permitiu a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, você vai produzir esse fruto. Amém? Então, a pessoa, ela vai passar a ser uma pessoa diferente. Ela não é mais a mesma. A partir do momento em que ela encontra Jesus e ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, e a partir desse momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar nela, as atitudes e a maneira que ela vai lidar com a vida, que ela vai enxergar a vida, que ela vai viver a vida dela é diferente. As pessoas vão perguntar para você: o que aconteceu com você? Você é uma outra pessoa. Você era uma pessoa assim, assim, assim. Agora você está tendo um comportamento totalmente diferente. O que aconteceu com você? E você vai poder dizer com toda a propriedade: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É o Espírito Santo habitando dentro de você e se manifestando e produzindo fruto dentro de você. Amém? Quando a gente vê essa diferença, fica comprovado que o Espírito Santo habita em você e ele se manifesta através de você. Amém até aqui? Glória a Deus. Então a mudança de vida acontece, em nome de Jesus. Hoje de manhã, na verdade alguns dias, a gente está sendo hiperministrado aqui na parte da manhã, na nossa escola da fé. Deus levou a gente, desde o finalzinho do ano passado, para a gente poder começar a aprender a estudar o livro de Atos. E alguns dias a gente tem visto a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que viveram há mais de 2000 anos atrás e tiveram suas vidas transformadas. Quando Jesus morreu, Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, e quando ele volta, ele diz que era para os discípulos, os apóstolos, esperarem até que do alto viesse poder sobre a vida deles. É que até do alto a pessoa do Espírito Santo viesse para habitar neles. E esse espaço de tempo durou 10 dias, e eles ficaram orando, esperando e aguardando, que eles nem entendiam o que iria acontecer, mas a manifestação do poder de Deus, a presença do Espírito Santo neles, até que chegou o dia da festa de Pentecostes. E nesse dia houve, em Atos capítulo 2, houve um derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles começaram a falar em outras línguas, dons espirituais foram espalhados entre eles, e eles ficaram maravilhados,
Algumas pessoas que não receberam o Espírito Santo sem entendimento, até começaram a dizer que eles estavam embriagados. E Pedro levanta e diz: eles não estão embriagados, mas eles estão tomados pelo poder do Espírito Santo. E a partir daquele momento, o Espírito Santo veio para habitar em todo aquele que verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E hoje de manhã, a gente estava estudando um momento da vida de Pedro. Quem veio de manhã, eu tenho certeza que Deus ministrou seu coração. A gente viu Pedro em 3 momentos na história dele. Um Pedro que estava se importando pelo dinheiro, ele tinha o seu próprio negócio. Um Pedro que estava focado nas coisas do mundo. Depois a gente vê um segundo momento de um Pedro que aceita o convite de Jesus para que pudesse seguir a Jesus. Mas um Pedro que decide seguir a Jesus, mas ainda ele não tinha tomado uma decisão verdadeira do que essa decisão estava vindo sobre a vida dele. Ele não tinha compreensão disso. Ele decidiu seguir a Jesus. Jesus fazia milagres, maravilhas. Ele ouviu a palavra de Jesus. Ele se tornou um convencido que ele deveria estar com Jesus. E assim ele foi. E durante essa caminhada de Pedro, a gente vê vários momentos que Pedro deu várias mancadas. Ele deu várias. E Jesus, por muitas vezes, repreendia Pedro. Lembra quando Jesus ele estava lá no Getsemane, lá estava orando, e chegou os soldados para prender ele. Daí ele vai e corta a orelha do soldado. Depois, quando estava sentado à mesa, daí Jesus diz e falava do plano da salvação ali. Daí ele diz: mas ninguém vai relar no Senhor, porque a gente não vai deixar. Daí Jesus disse: antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. E ele não aceita aquela palavra, mas quando acontece um momento da crucificação de Jesus, por 3 vezes ele negou antes que o galo cantasse. Então a gente vê vários momentos de Pedro que ainda faltava algo nele. Era o Pedro humano tomando a decisão de seguir Jesus, mas sem a capacidade do poder do Espírito Santo nele, para que ele pudesse ter a vida dele mudada, transformada. Ele era um convencido, não um convertido. Daí quando a gente avança em Atos capítulo 2, depois da manifestação do poder de Deus e da descida do Espírito Santo sobre a vida deles, a gente vê um terceiro Pedro, um Pedro totalmente diferente, um Pedro tomado pelo Espírito Santo, um Pedro guiado pelo Espírito Santo, um Pedro que não tinha estudo, um Pedro que não era iletrado, é um Pedro que provavelmente, segundo a palavra, tinha dificuldade até na escrita, um Pedro que nunca estudou, mas um Pedro que, tomado pelo Espírito Santo, ele pega para discursar para aquele grupo de pessoas que ali estavam na hora da manifestação do poder de Deus. E só naquele dia 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Um Pedro que depois desse momento, ele está entrando no templo e tinha um coxo para o lado de fora da igreja. E quando ele chega perto do coxo, um homem que tinha um problema nas pernas, que estava largado na porta da igreja, porque ali era mais fácil do templo, porque ali era mais fácil para ele poder pedir uma moeda. Daí ele chega e pede para Pedro e João: me dá uma moeda de ouro ou de prata. Daí os dois disseram assim, você já ouviu essa passagem? Os dois disseram assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Um Pedro que, tomado pelo Espírito Santo, teve a ousadia, porque ele sabia quem habitava nele, de poder dizer para um paralítico: levanta e anda, na certeza que Deus iria atender e que sinais que agora estava sobre a vida dele, através da manifestação do Espírito Santo, ia atingir pessoas. E a Bíblia diz que nesse exato momento, aquele paralítico, ele levantou, ele começou a pular, e ele começou a celebrar, ele começou a comemorar por aquilo que havia acontecido. E depois desse episódio, mais 2.000 pessoas se rendem ao Senhor Jesus. São 5.000 pessoas em curto espaço de tempo, através da manifestação do poder de Deus sobre a vida do Pedro,
que agora um homem com a vida transformada e apresentando os frutos do Espírito. Não era mais um Pedro impulsivo, que cortou a orelha daquele soldado, mas era um Pedro que tinha o fruto do Espírito nele, porque ele permitiu que o Espírito Santo produzisse dentro dele. Agora ele tinha domínio próprio, ele podia se controlar. Não houve mudança no seu caráter, na sua personalidade, mas ele conseguia agora, através do Espírito Santo, se segurar. Ele tinha controle agora, porque era o Espírito Santo agindo através da vida dele. E a gente vê grandes coisas acontecendo, muitas coisas acontecendo. Ele foi preso, e ele foi preso porque ele não negou de continuar falando de Jesus. E se a gente for olhar para a história passada, por conta de medo de ser preso e ser crucificado, ele nega Jesus 3 vezes. Mas era o Pedro que ainda não havia manifestação do poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo sobre a vida dele. Mas agora o Pedro, tomado pelo Espírito Santo e produzindo o fruto do Espírito, ele tinha toda a ousadia para dizer: você pode me prender, porque eu não vou deixar de falar de Jesus, porque a salvação só existe nele, e eu não vou deixar de falar dele. Ele pouco se importava agora, era um outro homem, que agora a manifestação do poder de Deus era sobre a vida dele. E esse mesmo Espírito Santo que transformou Pedro numa pessoa ousada, e que grandes coisas o Senhor fez através da vida dele. Se você leu no livro de Atos, a gente vê 2 personagens se destacando, é Pedro e Paulo. A gente vê grandes coisas acontecendo através da vida desses 2, e os 2 é muito nítido, é claro, a manifestação do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo sobre a vida deles, porque eles sabiam, eles permitiram que o Espírito Santo agisse através deles. Talvez a falta de ousadia, talvez a falta do domínio próprio, que te leva muitas vezes para o pecado, talvez a falta de amor, de se compadecer para as pessoas, a mansidão, a paciência, talvez a falta de paz que você tem vivido, é porque mesmo você aceitando Jesus como Senhor e Salvador, ainda você não permitiu a ação do Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito Santo, que é uma pessoa, que ele deseja se relacionar com você na sua intimidade, que quer dirigir a sua vida, que quer mostrar para você e revelar para você qual caminho que você deve seguir. Talvez você tenha encaixotado ele dentro de você e não permitido a ação dele através da sua vida. Se a gente for olhar para a Bíblia, vários momentos, quando eles tinham que tomar alguma decisão, eles lançavam sorte. Se você procurar na Bíblia, você vai ver isso. Quando eles estavam reunidos, esperando a manifestação do Espírito Santo sobre a vida deles, que era uma promessa de Jesus, eles começam a entender que eles eram 11, mas na verdade eles eram 12, porque tinha um traidor que foi e se enforcou, tirou sua própria vida. E agora eles eram 11, mas eles eram 12. E eles começaram a entender que eles tinham que ser 12. E começaram a lançar candidatos para poder tomar o lugar de Judas. Só que ainda a manifestação do Espírito Santo ainda não era sobre a vida deles. E para que eles pudessem saber quem seria a pessoa que ia tomar o lugar de Judas, eles lançaram sorte. Talvez pegaram uma moeda, pluf, vai ser esse. Talvez você está vivendo assim. Depois que houve a manifestação do Espírito Santo, o lançar sorte deixou de existir. Você não vê nenhum momento, depois desse acontecimento, da manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, que agora passa a habitar nas pessoas, você não vê nenhum momento a Bíblia dizendo, fazendo referência ao lançar sorte. Porque agora não é mais sorte, agora é ser guiado pelo Espírito Santo. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você vai ter que lançar sorte na sua vida. Que curso que eu vou fazer? Vou fazer enfermagem ou pedagogia? Pega a moedinha. Enfermagem. Porque talvez você não está consultando a pessoa do Espírito Santo para te direcionar. Eu vou namorar com tal fulano ou com Beltrano?
com Beltrano. Às vezes você pode até acertar, mas a probabilidade de errar é grande, porque você não está sendo mais guiado pelo Espírito Santo, você está sendo guiado pela sua própria sorte. Eu compro essa empresa ou não? Eu saio do meu trabalho ou não? Eu entro num casamento com essa pessoa ou não? Quantas questões que todos os dias enchem o seu coração de dúvidas, e muitas vezes você está esquecendo que existe o Espírito Santo, que Ele habita em você e que Ele que deseja guiar a tua vida. Ele confirma no seu coração, Ele mostra para você qual é o caminho que você deve seguir, qual o caminho que você deve trilhar. É Ele. Eu não sei explicar como isso acontece, mas acontece. É algo sobrenatural. É Deus confirmando de tal maneira no seu coração que você não precisa consultar ninguém, porque o próprio Espírito Santo, Ele está revelando para você qual o caminho que você deve seguir. Como que você tem vivido hoje? Talvez com muitas incertezas. Você precisa buscar respostas no Espírito Santo que habita dentro de você. Mas para isso você precisa permitir que Ele possa agir através da sua vida, se relacionando com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Porque Ele quer e Ele deseja isso, mudar completamente a tua vida através da manifestação do poder dEle. E Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Apesar do Espírito Santo Ele habitar dentro de nós, e existe manifestação do poder dEle através da nossa vida, quando a gente se junta congregacionalmente, como assim nós estamos fazendo agora, nesse ambiente de adoração a Deus, de ensino, de ministração da palavra, o Espírito Santo está nesse ambiente. Ele habita em você e se faz presente nesse ambiente, porque Ele é um Deus onipotente, pode tudo. Ele é Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele está aqui hoje, talvez batendo a porta do seu coração, e está dizendo para você tomar uma decisão na sua vida. Talvez você está sendo hoje, eu não sei como é que você se encontra, mas eu queria que você refletisse sobre isso. Talvez você está vivendo hoje o primeiro estágio de Pedro, aonde você até cumpre coisas religiosas, vindo aqui na igreja, fazendo tudo aquilo que a religião pede para você, mas ainda continuando preso, continuando ainda escravo, continuando ainda amarrado numa velha vida, ainda não rompeu. Talvez você está vivendo aquele momento de Pedro, aonde ele se encontra com Jesus e ele entra no processo de mudança, mas ainda falta a manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus sobre a sua vida. Ainda falta algo para acontecer na sua vida. Talvez você se encontre no momento em que você já tem tido experiências e o fruto do Espírito já tem se revelado em você. Eu não sei onde você se encontra, mas eu posso dizer com toda a propriedade, independente da maneira que você entrou por aquela porta, você pode sair hoje daqui cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, e permitindo 100% da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queria que você agora ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você nessa noite não perdesse tempo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Não deixa nada que possa tirar a sua atenção, em nome de Jesus. Nada. Talvez você estava ouvindo aqui, uma coisa tão pequenininha já tirou sua atenção. O microfone do pastor estava falhando, mas agora não está mais. Então não permita, em nome do Senhor Jesus, que nada possa tirar a tua atenção.
Eu creio pela fé que se você está aqui hoje, é porque Deus tinha um propósito para que você pudesse ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus quer que você se torne um convertido de verdade. Não é convertido a uma religião. Talvez quando eu falo essa palavra convertido, você já trava o seu coração achando, ó, o pastor falando para a gente se converter a essa religião. Eu não estou te chamando, eu estou te propondo nada com relação à religião. Porque às vezes a religião, que é um lugar para que a gente possa estar junto, congregando, para que a gente possa ficar mais perto de Deus, às vezes ela se torna um empecilho da maneira errônea que você enxerga isso. Mas eu não estou te convidando para isso, não estou te convidando para você participar da igreja, apesar de você ser muito bem-vindo neste lugar. Mas eu estou te fazendo um convite muito maior. Que Deus está tocando no meu coração nessa noite. O convite é para que verdadeiramente, nessa noite, você abra o seu coração e você aceite Jesus como Senhor e Salvador e permita a ação do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo é o que vai permitir, através da sua manifestação, de você viver uma vida em santidade, dizendo não para o pecado, vencendo as tentações, podendo viver uma vida reta e íntegra diante do Senhor, vivendo na totalidade e experiência sobrenatural com Deus, tendo ousadia no Espírito Santo de ser manifesto sinais e prodígios através da sua vida. Em nome de Jesus. Quantas oportunidades que você teve no seu trabalho, talvez, de alguém chegar para você e dizer assim, eu estou com uma dor de cabeça insuportável. Se você tivesse sido tomado pelo Espírito Santo, ali era uma oportunidade que Deus estava te dando para que sinais e prodígios acontecessem através da sua vida. Talvez a expectativa do coração de Deus era que você, tomado pelo Espírito Santo em ousadia, você dizer para ela assim, posso orar por você? Você colocando a mão sobre aquela vida, você dizer, dor de cabeça, sai dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor agora possa manifestar o seu poder na vida dela, e que ela possa ser curada agora. Mas talvez porque você encaixotou o Espírito Santo em você, você não tinha essa ousadia. Talvez o que você disse para ela é, vai lá no RH e pega um Tilenol 750 miligramas para você ficar melhor. Quantas oportunidades que Deus te deu para que você, sendo ousado no Senhor, a ousadia do Espírito Santo, você poder fazer grandes coisas para o Senhor. A Bíblia diz que Jesus disse isso, que quando viesse o Espírito Santo sobre nós, os mesmos sinais e prodígios, ainda maiores, que estava sobre a vida de Jesus, estaria sobre a nossa vida. Quando o Espírito Santo, você permite Ele agir através de você, você tem o poder de Deus em você. Você precisa ser ousado, você precisa mudar a sua vida, produzir através da permissão que você dá ao Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, dele trabalhar o seu caráter, e que você possa daí começar a produzir o fruto do Espírito. Em nome de Jesus. Talvez você anda perturbado, talvez você chegou aqui hoje tomando um remédio, porque você não consegue buscar ter essa paz, buscar ter essa alegria, buscar ter essa mansidão. Mas em nome do Senhor Jesus, que nessa noite você possa entender que o Espírito Santo que habita neste lugar, e em você, está neste lugar, Ele quer trazer cura para a tua vida, e Ele vai trazer, eu creio, em nome de Jesus. Porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, eu creio em nome do Senhor Jesus, que está descrito na sua palavra, e a palavra é a verdade. Ele vai se manifestar nessa noite na sua vida, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando veio a manifestação do Espírito Santo sobre aquelas pessoas em Pentecostes, o que eles estavam fazendo era orando. E a oração deles era essa, eles sabiam que algo tinha que acontecer, porque era a promessa de Jesus. E eles começaram a dizer e orar: Deus, aquilo que Jesus prometeu que possa vir sobre a nossa vida, nós não sabemos o que é, mas que venha, porque é o que nós precisamos para que a gente possa com ousadia viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Faça isso agora. Assim como foi no passado, se repete nos dias de hoje. Talvez o que falta para a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo na sua vida é você buscar isso. É você buscar o Senhor em oração. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque a gente pede para gastar com os nossos próprios deleites. Então a gente pede para satisfazer o nosso ego, porque a gente só está olhando para a gente. Peça certo hoje. Peça para que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, encher seu coração agora, e que a manifestação do poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo possa ser notório, que você possa sentir nessa noite algo que você nunca sentiu. E se existe alguma coisa que tem te prendido, agora em nome do Senhor Jesus e na ousadia do Espírito Santo, nós clamamos para que você possa ser liberto. Em nome de Jesus, que possa haver nessa noite transformação de mente. Em nome de Jesus. Mas busque. Ele está batendo a porta do seu coração. E se você já tem Jesus, você já aceitou verdadeiramente Jesus, você tem o Espírito Santo, mas talvez você embrulhou ele. Você não tem permitido que ele possa agir através da sua vida. Se você é uma dessas pessoas assim, faça a sua oração agora e clame a Deus: Senhor, o Espírito Santo que habita em mim tem liberdade para agir através de mim. Eu quero ter ousadia no Espírito Santo, assim como foi com Pedro, que teve sua vida transformada e mudada, assim como foi com o apóstolo Paulo, que também, depois da experiência de abrir o coração para Jesus e tomado pela pessoa do Espírito Santo, grandes sinais estavam sobre a vida deles. Assim também o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo está aqui neste lugar e quer agir através da tua vida. Em nome de Jesus, permita isso. Talvez o que falta para você, para que você possa romper, para que você possa ver coisas acontecendo, é você permitir o Espírito Santo agir através da sua vida. Em nome de Jesus, permita isso. Clame a Ele hoje nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é uma das pessoas que tem um desejo disso acontecer, e que a partir de agora, talvez você nunca tinha pensado nisso, mas a partir de agora você entendeu da necessidade de você permitir a ação do Espírito Santo em você, para que você viva uma vida íntegra, uma vida reta, dizendo não para a tentação, uma vida longe do pecado. Se você é uma dessas pessoas e que deseja isso, eu quero levar você até a dar um passo de fé. Em nome de Jesus, que você venha aqui na frente, para que nós possamos orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Se você é uma das pessoas que deseja a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, e que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas você precisa, entendeu nessa noite, que você precisa da manifestação do Espírito Santo na sua vida, para você viver uma vida em santidade, uma vida reta, podendo assim produzir o fruto do Espírito. Eu quero te convidar agora, correndo, sai do seu lugar e vem aqui na frente, para a gente orar por você. Em nome de Jesus. 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 Vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se
você ainda tem dúvida da manifestação do poder de Deus na sua vida, a dúvida não casa com a verdade, vem para frente, em nome de Jesus. Vem dar um passo de fé, em nome de Jesus. O Senhor quer mudar a sua história, que o Senhor quer mudar a sua vida. Vai dar um passo de fé, vem para frente e aproveita esse momento aqui na frente para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero, eu desejo, eu quero ter minha vida mudada, eu quero ter minha vida transformada, eu quero ser tomado pelo Teu Espírito, assim como foi no passado, Senhor, descrito na Tua palavra, que possa ser hoje na minha vida, em nome de Jesus. Toda a enfermidade da alma, tudo aquilo que tem me impedido, tudo aquilo que tem travado a minha vida, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir nesse lugar, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Feche seus olhos. A oração que o Senhor quer ouvir nesta noite é a sua oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Andara cheia para lei, cantará lá balabalas. Andara chure de cantará cheia para lei, cantará lá balabalas. Mais de ti, Espírito Santo, se manifesta neste lugar, Senhor. Incendeia o coração daqueles que estão aqui na frente, ó Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, ó Pai, passando por alguma doença, alguma enfermidade, nós agora, na ousadia do Espírito Santo, nós repreendemos enfermidade. Saia dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aquela doença emocional, uma tristeza profunda, que talvez não sabemos nem a origem dela, mas que tem tirado a paz, tem roubado a paz. Pai, agora, Espírito Santo, o Senhor é o médico dos médicos. Ó Pai, se manifesta o Teu poder sobre este lugar, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que toda doença emocional que possa sair dessas vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, se tem alguém que está aqui na frente e que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas está dando nessa noite um passo de fé, Pai, em nome de Jesus, venha sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, mostra-se, revela, Senhor, e que o Espírito Santo possa passar a habitar nessas vidas. Pai, em nome de Jesus, faz o Seu milagre nessas vidas, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore por essas pessoas. Queria pedir para os líderes da igreja, se viesse aqui, orasse, as mulheres com as mulheres, os homens com os homens. Igreja, em nome de Jesus, estende a sua mão, ore por essas vidas que estão aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore por essas vidas,